compartilhar uma palavra com vocês, em cima de um tema que nesses dias, eu não preguei domingo, não preguei quarta-feira passada, foi o pastor Manuel, domingo agora foi o pastor Cláudio, no outro foi o Asaf Borba, nós estamos fazendo, então eu tive bastante tempo para estudar, né, para preparar, mas assim, eu estava me envolvendo mais com a questão do discipulado, e então assim, eu quero falar sobre alguns temas, e um dos temas é sobre a teologia sem freios, e vocês vão entender por quê. Eu primeiro quero que você abra em Gênesis capítulo 2, eu não sei se você está disposto, mas eu creio que você veio com essa disposição. Nós vamos, ao menos aqui, 1, 2, 3, 4, isso, agora pode, 5, 6, desculpa, 7, 8, vai dar aqui pelo menos mais de 10, 8 versículos aqui, mais aqueles que vão ser citados fora desse tempo. Por isso, Pai, eu oro neste momento, Deus, te pedindo a Tua graça para poder compartilhar, Senhor. Não sou melhor que ninguém que está aqui, apenas um vaso nas Tuas mãos, Senhor, um instrumento, Deus, e por isso, quem liberta não é o homem, quem cura não é o homem é apenas um instrumento, a Tua palavra que é poderosa, Deus, Senhor, por isso, o Teu Espírito Santo, que está em cada um aqui, em nome de Jesus, e eu creio, venha também estar trazendo muito maior a luz, Pai, sobre aquilo que vai ser compartilhado, Pai, em nome de Jesus. Aqueles irmãos e até pessoas que não fazem parte do círculo religioso, vamos dizer assim, que vão ouvir essa pregação, possam ser também ministrados por Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre esse tema, teologia sem freios. Por que eu quero falar sobre isso? Eu recebi algumas pesquisas eu me esqueci o nome do PhD, de um homem muito influente no meio evangélico, que fez algumas pesquisas relacionadas a esse período de pandemia, de qual é a mudança do cristão que está acontecendo e vai acontecer. Uma delas é a respeito sobre a pregação online. Eu não tenho nada contra a pregação online, pelo amor de Deus, mas foi feita uma pergunta em torno de 40% das pessoas que foram entrevistadas disseram que muitos outros pastores que foram acompanhados na online pregam melhor e mais intenso que o seu pastor. Isso é um ponto interessante, né, gente? É óbvio, eu não sei você, se eu fosse olhar alguém pregando, eu iria olhar o Luiz Hermínio, eu iria olhar o Terra Nova, eu iria olhar o pastor Lucinho, gosto pra caramba, eu iria olhar o Gustavo Paiva, tem algumas referências, Silas Malafaia, né, tem algumas referências relacionadas à pregação, né? Comparar esses caras comigo, com nós aqui, não vou dizer que são top, mas são homens que já estão há bastante tempo, e tem algumas mulheres que pregam pra caramba também. Quem já ouviu Ruth Catala? Essa prega pra caramba, né? É inteligente pra caramba. Então assim, só que tem muita bobagem, tem muito chinelo pregando, tem muitas pessoas que estão fazendo lives sem ter uma ovelha para pastorear, mas querendo pastorear aqueles que estão vendo as lives. Tem muitas pessoas irresponsáveis quanto à pregação, mas irresponsáveis eu digo de uma forma assim, generalizada. Eu abro o meu Facebook às vezes, estou sendo generoso, né? Algumas vezes, e tem aqueles troca-troca charqueados que põe pregação, lives de tudo, de pessoas assim, gente, pelo amor de Deus, me esqueci o nome dele, Fábio Teruel. Quem conhece Fábio Teruel aqui? Gente, Fábio Teruel, ele não é evangélico, ele é um cara que se considera espiritualista. Eu vejo um monte de cristão, graças a Deus do nosso meio não, mas pessoas que eu conheço assim, curtindo, ora por nós. Eu digo, gente, você conhece Fábio Teruel? Por quê? Porque de fato
não vai se pregar sobre cruz, sobre arrependimento em lives, porque senão não vai ter likes, não vai ter curtida, não vai ter muitas pessoas visualizando. Você não vai pregar sobre um ensino, muitas vezes numa live. Se você quer ter, de fato, você vai o que? Chamar a atenção com a teologia sem freios, ou seja, aquela que não põe limite nas pessoas, aquela que simplesmente Deus abençoa, Deus quer que você viva a vida abundante, Deus quer que você seja rico e próspero, Deus quer que você, de fato, venha a conhecer o Deus do impossível, amém? Eu não falei nenhuma mentira. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui o Cláudio e a Carla. Quando vocês vão comprar pão, vocês compram pão em alguma padaria? Compra pão? Quanto tempo leva da casa de vocês até a padaria? Mais ou menos 5 minutos? Tá, vamos fazer assim. Então tá aqui a Anne, que vai ajudar, tá o Mateus, os filhos, né? E tá a Carla. O Cláudio chegou 15 para as 4 horas, mais ou menos, tomar o café. E ele chega e diz assim: eu vou ali comprar pão. Leva 5 minutos. 15 para as 4, o Cláudio sai de casa para ir comprar pão. E ele chega 8 horas da noite com pão. Com pão, chega com pão. Não é verdade, Cláudio? Sacolinha de pão. Chega com pão. O que você vai pensar? O que tu vai pensar, Anne? Hã? Gente, a teologia sem freios, ela traz consigo uma verdade. Traz. Foi comprar pão? Foi. Trouxe o pão? Trouxe. Porém, Jesus, ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ok? Quando se prega de forma irresponsável, e o Cláudio é testemunha, junto com o pastor, já até o Wagner participa das nossas reuniões, nós ministramos mais aqui, eu chamo a respeito, a gente tem que ter uma legitimidade para pregar. A gente tem que ter uma legitimidade, a gente precisa viver, a gente precisa transpirar aquilo que está pregando ali. Só que olha o que acontece, com essa teologia sem freio, com essa irresponsabilidade. Eu não estou dizendo assim, não, para de assistir live, não é isso. Só que nós temos que ter um cuidado, porque nós estamos vivendo uma geração onde a gente é bombardeado por um estudo de Deus sem qualquer compromisso. Ah não, eu vou comprar pão, ok? Mas o que aconteceu nessas 4 horas que você teve fora? Ah não, eu passei na minha irmã, que é logo ali. Passei na minha irmã, conversei, tomei um chimarrão. Passei na minha sogra, porque tem que tratar bem a sogra. Depois fui ali, né? Passei no Diogo, o Diogo mora ali perto também. Diogo, fizeram... cheguei essa hora. Ou seja, a teologia sem freio, ela traz só aquilo que beneficia, teoricamente, o ser humano nos olhos desse terreno. Ou seja, assim, Deus vai te abençoar demais, ok? Mas se você tomar a tua cruz, você precisa dizer todo o percurso. Deus vai abençoar sim as tuas finanças, mas se também você honrar o Senhor com os teus bens, não é verdade? Ou seja, nós temos que trazer o percurso todo. Não adianta só chegar com pão, levando 4 horas, e não é nada, o Cláudio leva 3 minutos, né? Agora já era, né? Não pode atrasar o pão. Mas assim, a questão é, que se eu pregar só um evangelho fácil, até enche, até traz pessoas, mas não é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para pregar o evangelho de forma integral, o evangelho não fracionado com aquilo que me interessa. Então, essa teologia que muitas vezes nós vemos, e aqui nós vemos em Gênesis, quando, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, amém, glória a Deus. Porém, versículo 17, do conhecimento da árvore não comerás, porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus é um Deus que coloca limites na nossa vida, é um Deus que coloca limites nas promessas da nossa vida, e nós vamos ver isso no texto, quando vamos citar Abraão. Não existe, Deus quer te abençoar, amém, quer te abençoar, mas há um limite para essa bênção. Deus não é louco
como muitos pregadores pregando fake, mentira, enganando as pessoas que Deus quer abençoar, sendo que as pessoas não têm capacidade de absorver a bênção, sendo que Deus não é dessa forma. Nós precisamos entender isso. E o texto está falando aqui, que Deus Ele prepara um jardim. Nós não temos noção do que é o jardim, mas até imaginamos. Somente quando tu vai para a Serra Gaúcha ali, tu vê aquelas coisas bonitas, né? Aqui nossa região não tem espaços com flores e tudo mais. Mas assim, um jardim, algo bonito, algo belo assim. Deus preparou para o homem, mas só que Ele disse assim, aqui não. Aqui não. É mais ou menos o que Ele faz a respeito das finanças nossas. Eu não vou pegar sobre dinheiro, mas é a mesma coisa. Olha, eu te dou aqui, mas aqui não. Assim Deus faz na nossa vida. Assim Deus faz na nossa vida. E isso não é maldade da parte de Deus. A palavra fala que o filho entregue a si mesmo é vergonha para a mãe, não é verdade? Está escrito em Provérbios. Mas nós precisamos entender que Deus é pai e Ele não vai deixar com que a gente se governe. Botar limite em filho, isso é de Deus. Botar limite, a igreja ter limites, isso é de Deus. E nós precisamos entender mais da teologia de limites do que a teologia sem freio, porque a gente não conhece os limites. Nós só queremos viver sem limites. Por isso que nós não sabemos sofrer. Hoje eu estava numa reunião com o pastor Fernando, o pastor Emilson, o pastor Isaac e o pastor Paulo. E nós estamos falando sobre Salmo 23, e depois eu vou citar também, que o vale da sombra da morte, ele é pior que a morte. Já viu algum morto ficar com medo? Não, está morto. Agora o vale, ele atormenta. O vale, ele atormenta. O vale, ele tá vivo, e você está vivo dentro do vale. Ali tua fé é provada. Agora morto não. Agora morto não. Então, nós precisamos compreender, nessa questão bíblica, quais são os limites que Deus coloca para a nossa vida. Quais são os limites pessoais. Até onde eu posso ir. Até onde Paulo fala da sua esfera de atuação. Até onde a igreja pode entrar. Até onde a igreja vai avançar. Não é porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que a igreja tem que entrar em todos os lugares. Entendam bem o que eu estou falando. Nós temos que sim avançar. Mas tem muitos lugares que nós estamos entrando apenas por vaidade, e sendo apenas por vaidade, porque Deus está dizendo, olha, eu não estou nesse negócio, cara. Há limites. Vamos ver um pouco sobre a vida de Abraão. Vai em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Quando Deus fala para Abraão aqui. Eu posso dizer que é mentira quando eu falo uma verdade incompleta? O Cláudio, se dissesse para Carla assim, olha, eu fui comprar pão. Ele não estava mentindo, ele foi comprar pão, chegou com os pão, mas não era uma verdade completa, ok? Eu não estou dizendo aqui que o Cláudio está mentindo, mas ele está omitindo algumas coisas que aconteceram nesse percurso. Nós não somos chamados para omitir as verdades de Deus, mesmo que doa, mesmo que fira, e Ele fala, quando Ele faz a ferida, Ele mesmo cura, não é o que diz a palavra? Então, nós não temos que omitir as coisas a respeito da palavra, e não podemos omitir, só que nós estamos vivendo realmente em dias que se omite por um interesse próprio, se omite por ignorância também, se omite por uma onda de fazer lives de qualquer jeito, de uma irresponsabilidade. Isso. Olha o que Deus fala a Abraão, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Vamos lá. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão
mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, e que estão junto a Hebron, e levantou-se ali um altar ao Senhor. Essa promessa de Deus, ela é gigantesca para Abrão. Ela é gigantesca, tanto que, humanamente, até vi uma reportagem de um cara que contou a areia do mar, que havia numa faixa ali. Eu acho que ele tentou, não sei como é que ele fez cientificamente, mas assim, é gigantesca essa promessa, mas ela tem limite. Ela tem limite. Quando Deus fala no versículo 13, ele diz assim, exatamente assim no versículo 14, ele diz assim: ergue os olhos para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a tua descendência. Qual era o limite? Se Deus disser: Léo, olha para frente, e a igreja vai ser do tamanho, estou só brincando aqui, parafraseando, vai ser do tamanho, vai ter cadeiras até aonde você enxergar. Eu vou dizer: Senhor, eu enxergo até Ramé. É o prédio que eu enxergo na frente, lá atrás eu não enxergo. Ou seja, o limite da promessa que Deus estava dando para Abraão era até onde ele enxergava. Não era além daquilo que enxergava. Quem sabe ele via umas montanhas e poderia, não, quem sabe se eu chegar lá perto daquela montanha lá, eu vou subir, vou enxergar muito mais ainda. Não, Deus fala para Abraão: Abraão, é até onde você enxerga. E olha o que fala no versículo 17: agora levanta-te, percorre essa terra, comprimenta a sua largura, porque eu te darei. Ou seja, conheça o teu limite, conheça o limite da promessa, saiba até onde eu vou estar te abençoando. Mas não é vontade de Deus que Israel tomasse o mundo? Não, não era vontade de Deus que Deus tomasse o mundo. Deus havia determinado o espaço, havia determinado, não era Israel ainda na época, mas havia determinado o espaço. Deus determinou o teu espaço, a tua capacidade. Deus determinou o nosso espaço como igreja, a nossa capacidade. Nós temos que cuidar, que Eclesiastes fala que tudo é vaidade, e nós temos que cuidar para não ser enganados pelo nosso coração, que a palavra fala, tem algumas traduções, desesperadamente corruptos. Mas nós precisamos cuidar para que nós não venhamos a perder de fato aquilo que vem do Senhor, que nos estabelece os nossos limites. Mas pastor, mas Deus não quer que eu abençoe? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A palavra de Deus fala que, em Malaquias, que não tem como não falar sobre finanças, né? Porque é um assunto muito atual. Que quem traz a casa do tesouro, dízimos e ofertas, o Senhor, eu estou aqui parafraseando o versículo, Ele faz abrir janelas dos céus, ok? Amém? Amém? Isso é o que fala em Malaquias capítulo 3. Só que tem uma coisa, vou pegar o João, o Mateus e o Gabriel, pequenos aqui, e a Isadora, a Luísa está lá no fundo. A Luísa está lá no fundo. Qual é a faixa salarial que vocês querem ter na vida de vocês? 5 mil? Ô João, pode chutar, João, é contigo. Qual é a faixa salarial? Sabia que tem empregos que pagam até uma faixa e tem outros empregos que pagam até outra faixa salarial? Se eu quisesse receber 10 mil reais por mês, o que profissionalmente eu tenho que ser hoje, de uma forma geral? Ou eu tenho que ser médico, ok? Ou eu tenho que fazer medicina? Qual outro para ganhar 10 mil? Polícia, tem que ser um concursado, Polícia Federal? Tem que ser um juiz, ok? Um juiz. Mas Senhor, eu dizimo e oferto, e cadê as janelas dos céus? E cadê o trabalho de uma formiguinha semeando, não só sobre o tesouro, mas sobre a tua vida? Mas Deus não abençoa, e a promessa de Deus, e o Evangelho, a teologia sem freio diz que eu tenho uma vida abençoada. Você tem uma vida abençoada, dentro da tua capacidade que você semeou para viver, e também aquela que Deus determinou sobre a tua vida. Faz sentido isso?
Não é porque Deus te abençoou que agora nós vamos viver como loucos, fazendo loucuras. Não, nós temos uma capacidade. A palavra de Deus fala, Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 3, fala sobre a renovação e a transformação da mente, ok? Coloca Romanos capítulo 12 aqui para mim, versículo 2, versículo 1 em diante. Quero ler com vocês aqui no... Olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2, aí pode deixar nesse 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deixa aqui nesse 2. Ou seja, renovar a mente é pensar não mais da forma como eu pensava, mas cuidado com isso. Léo, eu tenho uma mente renovada, eu tenho Jesus, Jesus vai me abençoar. Coloca o versículo 3 aqui. Olha o que fala o versículo 3. Porque pela graça que me foi dado, digo, cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Renovação de mente, glória a Deus, eu tenho Jesus, sirvo a um Deus do impossível. Deus quer viver que eu viva a vida abundante. Deus abençoa, Deus abre janelas dos céus. Deus é sim verdadeiro, isso é uma verdade, mas fala a verdade completa, não vive uma fé sem freios, porque Deus coloca limites, ou seja, não pense além de si mesmo, conforme a fé que Deus repartiu com você. Amém? Sabe, nós precisamos cada vez mais. Eu vou citar aqui bem rapidinho a parábola de Mateus capítulo 25, que fala para os talentos. Deus ali, Ele enxerga a capacidade em cada um. Ali não é o pastor, não é o irmão que está fazendo segregação, o irmão que está limitando. Não, Deus está dizendo, a um eu dei 5 talentos, a outro eu dei 3 ou 2? Mateus capítulo 25, versículo 15. Poxa, agora fugiu se é 3 ou 2. Para aí, eu li ainda. Mateus capítulo 2, né? 2. E a outro, o Senhor deu 1. O que Deus está dizendo ali? Olha o que fala Mateus capítulo 25, versículos 15. Diz assim: um deu 5 talentos, a outro deu 2. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, cada um segundo sua própria capacidade. Então repartiu. Quem repartiu? Deus. Por quê? Porque nós temos limites, porque Ele põe limites em nós. Tem gente que quer abraçar o mundo e não consegue abraçar. O que a palavra de Deus fala? Ei, você que quer ser homem de Deus, pregador da palavra, você que quer ser pastor, primeiro administra bem a tua casa, ou seja, põe um limite, põe uma referência aonde a pessoa enxergue para ver se realmente ela vai ter capacidade de fazer aquilo ali. Nós precisamos enxergar os nossos limites, não as nossas limitações humanas, mas os limites que Deus coloca na nossa vida para nos guardar, nos abençoar, para nos proteger, para nos livrar do mal, para nos livrar de ciladas, mas para que também a gente saiba ser grato com aquilo ali. Porque, irmãos, qual é a tendência nossa humana? É de ver a igreja cheia e querer que no outro domingo o quê? A igreja esteja mais cheia, e querer ver que no outro domingo a igreja esteja mais cheia, e que a gente tem que fazer 2 cultos domingo, 3 cultos domingo, 4 cultos domingo, e quando vê essa nossa tendência humana, e o Senhor tem me perguntado, por isso que eu tirei 2 semanas me dedicando ao discipulado, porque Deus tem me perguntado, e os vínculos, como é que estão? A igreja está crescendo, mas e os vínculos? Como é que está esse corpo? Está crescendo como? Com vínculos. Por quê? Porque Deus, Ele coloca limites. Salmo capítulo 23, versículo 1 diz assim, não tem quem não sabe desse versículo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, esse faltará, é o teu faltará ou é o de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 8, coloca para mim aqui, Sibeli, eu quero ler com vocês, para que a gente não se perca um pouco aqui.
diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, ele está falando dos religiosos, fariseus da época, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Olha só, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas coisas eu já vi pessoas dizendo, nada vai te faltar, nada vai te faltar, Deus vai te abençoar com um emprego bom, e emprego é justo, com um salário enorme, com uma casa gigante, isso tudo é justo, mas a gente precisa entender que não é o que nós sentimos falta. Quem sente falta de dinheiro aqui? Eu sinto às vezes. Quem muitas vezes sente falta de um tempo, porque hoje o trabalho de uma forma ou de outra nos envolve cerca de 10, e às vezes tem irmãos que envolvem até mais, a gente precisa um pouco mais de tempo. O que nós precisamos entender, que o que realmente falta, não é o que nós consideramos como falta, é o que o Senhor, a palavra de Deus fala o quê? Que Ele sabe o que nós temos necessidade. A palavra fala em Tiago que muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Ou seja, é vontade de Deus abençoar. A palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que Ele é galardoador daqueles que buscam. Deus quer nos abençoar, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, amém? Mas não sem limites, jamais sem limites, jamais sem limites. E eu vou dizer uma coisa, não existe vida abençoada sem renúncia. Não existe vida abençoada sem renúncia. Não existe. Não existe. E renúncia, Asaf Borba ministrou sobre isso. Às vezes parece que nada vai substituir aquilo que você está abrindo mão. Nada vai substituir. Mas Deus vem sobre a tua vida. O que se vê muito na teologia sem freio é não existe renúncia sobre nada. Deus simplesmente tem que fazer as coisas pela pessoa, sem que a pessoa tenha uma renúncia na sua vida. Uma renúncia na sua vida. Não precisa se dobrar em nada, em nada. Isso é engano, isso é mentira. Isso é só para adquirir likes, isso é só para chamar atenção, isso é só para desviar a igreja do propósito que o Senhor tem chamado. Isso não é evangelho, isso é uma meia verdade, para não chamar de uma mentira. Ou como nós estamos nesses dias, isso é para chamar de fake news, gente. Agora Deus quer abençoar, quer sim, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito as nossas vidas. Porém sempre dizendo, olha, até aqui. Onde é que os teus olhos enxergam, Abraão? Até lá, percorre até lá. Onde mais teus olhos enxergam, Abraão? Até ali, vai até lá também. Tudo isso eu vou te dar, mas vai ter um limite. Eu quero encerrar aqui falando de dois textos que são, eu vou só citar aqui, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, diz assim, não tem quem não conhece esse texto, que fala sobre bênçãos e maldição, né? Bênção e maldição, decorrente da obediência, tem até título, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, até o versículo 14, tem coisas sobrenaturais. Por exemplo, que o Senhor te exaltará sobre todas as nações, fala no versículo 1. Quem não quer? Olha só, que você vai ser bendito quando você entrar em charqueadas, sair de charqueadas, tudo que você produziu, ou seja, o bendito fruto do teu ventre, tudo que você produzir, vai ser bendito, sabe, vai ser bênção. Aqui quando entra naquela questão de guerras e tudo mais, o Senhor vai derrotar todos
teus inimigos na tua presença. Fala no versículo 7, versículo 8 fala que determinará a bênção sobre a nossa vida. Fala sobre celeiros, fala sobre também a área financeira, fala sobre nossa vida como um todo. Versículo 9, que Ele vai trazer restituição. Restituição, gente. Isso aqui é bênção de Deus. Fala que todos os povos verão e se chamarão pelo teu nome, terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens. Quem quer abundância de bens? Amém? Eu quero ter abundância de bens. Olha só, abundância de bens. O Senhor te cobrirá com o seu bom tesouro do céu. Versículo 13, Ele te colocará por cabeça. Gente, isso aqui tem tanta pregação sobre isso. Ele vai te colocar sobre cabeça, e isso é bênção de Deus. Isso é bênção, nós não podemos fugir disso. Quando Deus te colocar no teu emprego, na condição onde você está, onde Deus te colocar num lugar de destaque, diante daqueles que estão na tua volta, significa também que essa palavra, Deus está te colocando em lugares, ou seja, vai te colocar em lugares de destaque, onde você vai ser a pessoa que vai determinar muitas vezes decisões, coisas nesse sentido. Encerra no versículo 14, não te desviará de todas as palavras que eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Porém, tudo isso está condicionado a um freio: se ouvires a voz. O versículo inicia dessa mesma forma, e versículo 2 repete: se ouvires a voz do Senhor. Se ouvires a voz do Senhor. Quantas pessoas querem as coisas sem ouvir a voz de Deus? Nem sabem o que é a voz de Deus. Nem sabem o que é a voz de Deus. Não sabem o que é a presença de Deus. Não sabem o que é se dobrar diante do Senhor. Porque quem vive renúncia na sua vida, sabe bem o que é a presença de Deus. Sabe bem o que é a presença de Deus. Tem uma frase que eu vi que quanto mais espiritual você se torna, mais ser humano você fica, porque você vê o quão miserável você é, nós somos dependente de Deus. Nós temos que cuidar, porque a pessoa que fica muito espiritual, ela pode ter tendência a ficar quase que um semideus. Você já não precisa mais ouvir Deus, mas aquela pessoa que quanto mais espiritual se torna, mais sensível ela torna à sua humanidade. Senhor, porque eu envia outro, sou gago, não tenho condições, envia outro. Sabe, quando nós lemos esse texto, é muito fácil eu pregar aqui: Deus vai te abençoar, Deus vai dizer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo outro, e Ele quer fazer. Porém, você precisa escutar a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. E eu quero encerrar com Mateus capítulo 7, versículo 24. É um texto que fala muito semelhante ao que é escrito aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim, e eu vou estar encerrando já. Fala: todo aquele que pois ouve minhas palavras e as pratica será comparado, Mateus capítulo 7, versículo 24, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foram edificados sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não os pratica será comparado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a tua ruína. Por que eu falo que a teologia que em muitos lugares tem sido pregado tem sido uma teologia sem freio? Porque só quer trazer a parte boa do Evangelho, só quer trazer a parte boa. E a arte aqui, ela é interessante. Se puder botar a arte que está no fundo ali, ela é um velocímetro. Você imagina assim, que Deus é pai, e eu acredito que quem é pai e mãe aqui
isso é coisa muito de americano, né? Quando chegar a 16, 17 anos, dá um carro pro filho. O americano que é assim, né? Aí entra pra faculdade, tudo aquele negócio. Mas eu não tenho, eu tenho certeza absoluta. Espero não estar enganado, mas eu duvido que você vai dar pro teu filho um carro sem freio. Eu duvido. Mesmo que aquele freio que a pessoa tem que ficar assim, ó, bombeando. Quem sabe bem, eu já passei por isso. Que tinha que ficar bombeando para o freio pregar, né? Porque estava ruim, estava gasto. Mesmo, não dá. Deus não vai fazer isso conosco. Deus não vai dar um carro dessa forma. Deus não vai fazer isso conosco. Quem sabe o carro que você quer é uma Mercedes. Deus quer te dar um Celta. Um Celta, mas com freio. Porque a Mercedes você não vai conseguir controlar. Mas não é o que eu quero. O irmão Cláudio lá está com uma Ferrari. O irmão Cláudio tem capacidade. A Ferrari está com freio. Não, mas tem a irmã ali, que a irmã está com uma bis. Ninguém tem bis aqui, né? Não, a irmã está com uma bis. Não, é a capacidade da irmã. Eu falei irmã, nada, porque as irmãs também dirigem, né? O irmão está com uma bis, não tem problema. É capacidade. Mas Deus não vai abençoar sem a nossa vida, sem limites. E isso é extremamente importante. O texto fala que a única coisa que diferencia não é estar sobre a rocha. A palavra de Deus fala que o tempo tenebroso veio, e o tempo tenebroso vai vir hoje, vai vir amanhã, e daqui uns dias pode ser que piore ainda o tempo tenebroso. A diferença é que uma foi construída na areia e a outra na rocha. Mas a diferença que levou a essa diferença foi o quê? Não foi porque ouviram, foi porque eles praticaram. Entenda, Deuteronômio fala: ouçam a voz do Senhor. Ouçam a voz do Senhor. Agora Jesus aqui é como se ele estivesse complementando não, mas enriquecendo ainda mais. Ouçam e praticam. A diferença de quem constrói na rocha é que ele ouve a voz de Deus, e ele, mesmo que ele dentro aqui não queira obedecer, ele obedece, ele pratica. Isso significa que a casa dele está ficando na rocha. Mesmo que ele não aceite. Gente, tem coisa que eu prego aqui que você não gosta? Você não vai dizer, não vai levantar a mão. Mas tem coisa que eu ouço que eu digo assim: não, para mim não. Se você não faz isso, significa que você não questiona o que eu prego. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Não estou dizendo que você tem que sair daqui toda hora me questionando, não é isso. Mas nós temos que ter o senso crítico. Amém? Não o de crítico, de criticar tudo. Não, o senso crítico de dizer: pô, isso é para mim? Não, isso não é para mim. Não, isso encaixa na minha vida hoje. Isso, sabe, como é que eu posso compreender isso? Como é que eu posso compreender? Ou seja, o texto ele está dizendo aqui, Jesus está dizendo: quem ouve e pratica. Deus quer abençoar as nossas vidas, mas nós precisamos ouvir e praticar aquilo que Ele ensina nas Escrituras. Você quer ter uma vida abençoada? Não vai ser porque um pregador vai vir aqui e vai dizer: você vai ser abençoado. Não, você vai ser abençoado porque você ouve a voz de Deus e pratica. Amém? Amém? Não significa que Deus não vai usar o homem de Deus como está usando hoje aqui. Vai usar o irmão, vai usar o Wagner, vai usar o Cláudio, vai usar o pastor Manuel, vai usar o Jonas tocando o teclado, vai usar daqui uns dias você, vai usar, e tem usado, mas ouvindo e praticando a vontade de Deus. Amém? Fora disso, eu não acredito em bênção. Não acredito. Não acredito. Sabe por quê? Porque o diabo quis dar tanta coisa para Jesus. E Jesus disse: Tem muita gente ganhando presente do diabo, dizendo que é Deus, mas não ouviu, porque não tem uma vida de prática dos princípios do Senhor. E ali adiante vai causar um dano. Ali adiante vai causar um dano. Nós somos chamados por Deus. E eu encerro aqui, nesse tempo que nós estamos aqui, palavra, por mais que não seja aquilo que tem circulado de uma forma geral.
saiba que você precisa conhecer a tua capacidade. Você é o que recebe 5, você é o que recebe 2 ou você é o que recebe 1? Ah, pastor, eu sou o que recebe 5, amém? Então multiplica. Multiplica os teus 5. Nós precisamos conhecer a nossa capacidade. Precisamos conhecer. Precisamos conhecer o limite que Deus nos colocou. E isso não é nenhum demérito, isso não é nenhuma fraqueza. Você dizer, não, Deus me chamou. E aqui testemunho publicamente, porque até isso fala isso. Porque não há nenhum problema. Ela diz, Deus me chamou para ser mãe. Mãe. Quem conhece, as irmãs conhecem Thaís? Thaís fala isso, Deus me chamou para ser mãe. Mas você não é pastora, você não prega, não. Deus hoje me chamou para ser mãe. Mas onde é que está o empoderamento feminino? Não, sabe o que é isso? Ela conhece a capacidade dela, que Deus colocou nas mãos dela hoje. Não significa que ali adiante Deus não possa acrescentar. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, o Senhor acrescenta. Faz sentido? Mas precisa conhecer a tua capacidade, o teu limite. Levanta os teus olhos e percorre a promessa que Deus deu para ti. E enxerga, pô, é isso aqui, amém, é isso aqui, glória a Deus, você fiel, você alegre, vou honrar o Senhor. Não importa se eu vou ser conhecido, não importa se a fama vai bater na minha porta, não importa, importa que eu vou honrar o Senhor. Amém? Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama e a tua palavra